Olá pessoal, tudo bem? Professor Leandro Brezeghello, da parte de Biologia aqui do Colégio WR. Eu venho trazer para você uma dica especial para a prova da Unievangélica. A Unievangélica que tem uma tradição em cobrar assuntos relacionados à genética. E dentro do assunto de genética, eu quero destacar com você a parte de mutações. Mutações pode ser cobrada de várias maneiras, mas uma forma tradicional de cobrar são as mutações numéricas, que nós chamamos de aneuploidias. As mutações aneuploides são mutações que vão variar cromossomos para mais ou para menos dentro do genoma. E de acordo com o tipo de variação, de qual cromossomo que está faltando ou passando, você pode desenvolver categorias de aneuploidias. Nós temos a monossomia, que é quando o indivíduo diploide fica com um cromossomo a menos e, nesse caso, pode desenvolver uma síndrome chamada síndrome de Turner. Nessa síndrome, a notação de escrevê-la é assim: tem 44 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual X. Observe que é um sexo feminino, então essa mulher não vai ter cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, ok? É a monossomia mais importante. Agora, dentro das trissomias, onde vai ter um cromossomo a mais, nós temos 6 síndromes importantes. Nós temos a síndrome de Klinefelter, em que vai ter 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos X e um Y. Nesse caso, vai dar no sexo masculino um homem, e dos 2X, um é ativo, o outro é inativo. Então, esse camarada vai ter cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Na síndrome do triplo X ou superfêmea, você vai ter um sexo feminino com 3 cromossomos sexuais X. Então, o cromossomo extra é X. Essa mulher vai ter um cromossomo ativo, X, e 2 inativos. Então, ela vai ter 2 corpúsculos de Barr. Lembrando que essa mulher vai ter aparência normal, nenhuma característica que ajuda a diferenciá-la fisicamente. Duplo Y, também chamado de supermacho. Nesse caso, o homem vai ter um cromossomo Y a mais, também vai ter aparência normal e esse cara é estéril. Síndrome de Down, uma das síndromes mais famosas e mais cobradas no Brasil inteiro, também chamada de trissomia do cromossomo 21. O indivíduo tem um cromossomo autossômico a mais. Então, ao invés de escrever 44 autossômicos, nós vamos ter 45 autossômicos, podendo ser do sexo feminino ou masculino, ok? Na síndrome de Edwards, é a síndrome que também vai ter um cromossomo autossômico a mais. Nesse caso, é o cromossomo 18. Também chamamos a síndrome de atrissomia do 18. Pode afetar qualquer sexo. Síndrome de Patot, um outro cromossomo autossômico a mais, e nesse caso é o cromossomo 13, independente do sexo. Tanto Edwards e Patot causam uma série de deformações que pode causar a morte da criança ainda no primeiro ano de vida, ok? Só para a gente ter uma ideia de como a Unievangélica já explorou esse assunto, eu vou resolver aqui com você uma questão. A questão, ela vai dizer para a gente o contexto de aneuploidia trabalhado. Então, caiu no ano de 2014 e ela traz um enunciado assim: leia o texto a seguir. O conjunto de características morfológicas dos cromossomos de uma célula constitui seu cariótipo e o tamanho, forma e o número de cromossomos são constantes entre os indivíduos de uma mesma espécie. Desvios em relação ao cariótipo normal são conhecidos como alterações ou aberrações cromossômicas. Geralmente causam transtornos ao funcionamento celular, produzindo alterações morfológicas e fisiológicas. Um exemplo é a alteração cromossômica que resulta na síndrome de Klinefelter em humanos. Na síndrome de Klinefelter, os homens têm estatura média, geralmente maior que a média, órgãos genitais pouco desenvolvidos e desenvolvimento de mamas, entre outras características. E aí vem o comando da questão. A constituição cromossômica na síndrome de Klinefelter é representada pelo cariótipo, então ele vai dar alternativas aqui.
A maneira que a Uni Evangélica colocou desafia o aluno a usar o seu raciocínio, porque essa aqui é uma das formas convencionais de representar o cariótipo humano. Só que ele colocou um pouquinho diferente. Eu vou ter que procurar em Klinefelter um indivíduo com 44 autossômicos, 2X e 1Y. No todo, 47 cromossomos. Se eu olhar nessa perspectiva, eu vou encontrar isso na letra A. A letra A é o único que tem XXY, só que aí ele colocou assim, 22AA, significa que são 22 pares de autossômicos, totalizando os 44, mais XXY. Ok? Espero que você tenha gostado dessa dica e eu acredito em você. Vai que é sua, amigo. Um abraço.